Olá, você, tudo bem? Estamos aqui novamente no canal Crescer para mais um vídeo. Hoje nós vamos trabalhar com um vídeo realmente falar sobre corpos sutis, né, corpos energéticos, para vocês, para a gente começar a trabalhar esse entendimento sobre quem somos nós, né? Então, vou iniciar essa conversa para a gente conversar, né? Mas já vou pedindo aí, né? Deixe seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal para a gente poder trazer mais pessoas para o nosso grupo, né? E aí mais pessoas terem a oportunidade de conhecer isso aí. Voltando à nossa conversa, vamos falar aqui sobre, né, nos apresentar novamente, né? Sou um buscador, terapeuta, empreendedor e, acima de tudo, alguém que busca a constante evolução, assim como você. No nosso primeiro insight, né, eu apresentei os personagens simbólicos, né, e humanos. Esses personagens estão sendo introduzidos de forma simbólica, humanizado, alinhando-se com o objetivo do canal, né? A gente quer afastar as crenças, esses padrões limitantes que estão ligados a palavras e a informações, né? Então, eles representam o quê? Os arquétipos que ajudam a transmitir tanto as mensagens mais profundas e mais com clareza, facilitando a conexão interna através das experiências reais e representações metafóricas, né? A combinação desses elementos permite uma abordagem mais tranquila, né? Ao mesmo tempo inspiradora, acessível, promovendo reflexões e promovendo crescimentos. E aqui eu já deixo anotado aqui com vocês, que compartilhem, conversem, mandem coisas se não entendeu, para a gente poder trazer mais informações aqui, né? Então, vamos lá. Então, é isso aí. O que a gente... a presença, né, dessas energias no autoconhecimento, né? Então, os guias, que eu chamo de guias de autoconhecimento, né, são alguns personagens que estarão em nossas conversas, para não criar assim um nome, né, pessoas e tudo mais, né? Então, eu apresento aqui nosso seres extracorpóreos, né, que são entidades que não estão encarnadas, que pode estar em várias dimensões, né, inclusive na nossa, pertencem a outras dimensões e estão entre nós, nos ajudando, nos conectando para termos essa sensibilidade de entender o que acontece. Vozes internas, né, que são as vozes da minha cabeça, no caso, que é um pouco da intuição, que é um pouco desse conhecimento, né? Então, volte mesmo, vou falar segundo vozes da minha cabeça, vocês já estão sabendo que é alguma coisa na parte da minha intuição. E também tem as entidades energéticas, que são seres, né, são seres já mais evoluídos, que ainda trabalham num outro corpo, né, um corpo menos denso, mas que usam uma intercomunicação com o médium, por exemplo. E esse médium tem pode ser médium de visão, de audição, e eles trabalham, né? Eu tenho aqui eu botei aqui uma foto simbólica, né, no preto velho, da área do Oriente, que é uma entidade que trabalha comigo, né? Então a gente trabalha aí dentro dos meus conhecimentos, e volta e meia umas broncas, me dá uns conselhos, sempre está me chamando a atenção para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, né? Então eles atuam como auxiliares na jornada diária, em busca de autoconhecimento, de equilíbrio pessoal. Então, assim, se você estiver ligado e não está ligado em outra conexão, está ligado nessa conexão interior, você vai começar a ter essas informações, né? Essas conexões, fomentando o acolhimento, a atenção plena, né? Então, essas experiências funcionam como portais para entendimento interior, incentivando a gente, o acolhimento, a presença consciente. É interessante ter essa consciência, e a estabilidade emocional, né? E eu chamo esses seres, né? Quem somos nós? Nós somos seres energéticos, né? Tudo é energia manifestada em vários graus, né? Se eu começar de cima para baixo, de baixo para cima, é uma representação, né? Vamos começar de cima para baixo aqui nessa imagem, né?
vamos lá, a área espiritual, né, que é a centelha que orienta os propósitos. Então nós temos seres mais na área espiritual, depois temos seres na área mental, que não tem nada a ver com o cérebro, mas o cérebro é um outro tipo de conversa que a gente vai ter. E o mental, ele trabalha nos pensamentos que moldam nossas direções, né? Tá? Aí vem mais a entidade emocional, que é a água interna, que dá o quê? A direção, a cor, a experiência, a gravação de certas informações que eu vou passar agora. E aí temos os seres, né, uma energia que é vital, etérica, que é o fluxo que sustenta a vida, é a comunicação entre os corpos etéricos e o nosso próprio corpo material. Né? O que é material? Material é energia condensada em forma, em função, e ao lembrar que o físico é a face densa do mesmo tecido sutil. Então, se a gente honrar o corpo, a gente educa a mente e pacifica o coração e permitimos que o ser floresça em consciência. Então, assim, aqui está as várias densidades dos nossos seres energéticos que nós somos. Então, nós somos seres energéticos multifrequenciais. Vamos começar, aqui foi um estudo que eu fiz, né, que todas as religiões, estudos, né, esotéricos, né, acabam falando sempre do mesmo tipo. Então tem o corpo físico, tem o corpo etérico, que no espiritismo chama de perispírito, no Rosacruz chama o duplo etéreo, no antropofia chama-se corpo etérico também, já o teosófico astral, o Vedanta já é pranamaya, e aí sim, mas todos eles são 7. Interessante, todos eles são 7, todos eles estão mesmo ligados a essa consciência, né? Então é bem interessante que vários lugares, vários conceitos falam da mesma coisa. Começamos então com os seres energéticos. O primeiro corpo, vamos começar, né, do que a gente conhece e subindo, né? Então o corpo físico, a energia condensada, é o suporte biológico, né? Todas eu chamo de hardware, né? Como se fosse um computador, então ele tem um HD, tem a placa-fonte, tem a própria fonte, tem a própria circulatório, tem a parte, né, sistema nervoso, né, o sistema linfático, tem todos os sistemas para manter esse corpo funcionando. Então, o corpo físico nada mais é o sustentador da experiência aqui na Terra, né, nessa dimensão aqui. Pode atuar em outras dimensões? Sim. Em outras dimensões existem outros tipos de corpos que se adaptam àquele planeta ou àquela frequência que existe lá. Logo após isso, temos um corpo chamado corpo etérico vital, que é um prana que nos permite, que nos envolve, né? E tem quase a mesma aparência do corpo físico, né? Depende do tamanho da força da áurea. A gente geralmente trabalha até 30 centímetros, né? E uma curiosidade, o próprio Yeshua, né, Jesus, ele era percebido até, o perispírito dele era percebido a 5 quilômetros de distância, né, segundo os livros psicografados, né? Então, o corpo etérico vital é o prana, é a vitalidade, ele molda e sustenta o físico. O que é moldar e sustentar o físico? Quando a pessoa está para encarnar, os outros corpos, né, criam esse corpo vital, que é o que traz as experiências, né, o que traz lembranças, experiências, manchas energéticas, e isso quando o feto começa a se organizar dentro do útero, isso é como se fosse, esse perispírito é como se fosse uma forma, e ali ele vai começar a produzir todo o sistema da parte material, às vezes com falta de membro, às vezes com problema mental, mas aí é um processo que vem desse outro corpo que eu vou apresentar, né, que é o corpo astral emocional. Então ali os afetos, os desafetos, as imagens, os desejos, está neste corpo que já começa a perder a forma, mas já é um corpo mais astral e emocional. Então todas as emoções são registradas aqui. Os 2 primeiros corpos eles se desfazem com a morte, mas as experiências elas ficam nesse corpo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um negocinho para mostrar aqui. Quer ver?
com laser. Achei. Então, se você tiver aqui, ó, então esse corpo já é um corpo mais que trabalha essa parte emocional, né, que grava as outras encarnações das experiências que a gente teve. E ali é um banco de dados que começa a atuar diretamente dentro desses dois corpos. Beleza? Logo após, vem um corpo mental inferior, né? Que a gente fala que é onde estão os pensamentos, né? A parte mais concreta, a linguagem, a análise. Esse aqui é só simbólico, eles não tem mais esse corpo, eu só trouxe para ter essa imagem, só para vocês terem, assim, tem uma ligação com a cor, mas é assim, o corpo mental inferior trabalha mais o quê? Esse pensamento. Então você já vem com ideias, já vem com certas manias, vamos dizer assim, de outras experiências. Então eu vou falar encarnações. Quando eu falar experiência, é encarnações, tá? Fica mais fácil falar experiência para não ficar agregado a uma linguística, né, espírito, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, esse trabalho, então, você vai vir com uma linguagem, vai vir com uma necessidade, vai vir com um processo dentro desse corpo mental inferior. Então, é aí que os processos estão ligados até com os processos, com as experiências de outras experiências do passado, você acaba trazendo essa linguagem. E ela sempre vai estar gravada nesse corpo aí, nesse ser energético, que é o corpo mental inferior. E aí vem o corpo mental superior. Já é, aí vamos divisória, né? Os três primeiros são mais área material, trabalha na estrutura da experiência material. E já o corpo mental superior para cima já vai trabalhar mais a parte causal. Então, são as ideias arquétipas, né? Os propósitos, as causas sutil. Então, aqui já tem mais uma consciência. E começa a trabalhar a consciência, né? Então, aí tem as ideias de ser uma pessoa desse jeito, de ser um processo, de trabalhar esse processo, de trabalhar essa vivência dentro das suas experiências, né? Nesse e em outros mundos, enfim, existe já é uma liberdade mais, né? Mas ele acaba causando, né, essa informação para o resto dos outros corpos, né? E aí entramos no corpo búdico, que já é uma intuição pura, já é sabedoria, o amor, já é o sentimento de unidade. Então, os mestres, né, que vieram para esses planetas, aqui está a foto, a imagem de Buda, mas na verdade Buda quer dizer o quê? Iluminação. Né? Por isso que existe o nome búdico. Né? Isso que traz esse nome, búdico, né? Porque é já a iluminação. Então, Buda era o iluminado. Jesus também era um Buda iluminado. Os Bodhisattvas, né, são seres que já atingiram a iluminação e continuam trabalhando para o desenvolvimento da raça que está naquele planeta que teve a vivência. Então aí a gente consegue, com as meditações, começar a arranhar esse lugar aí, arranhar esse corpo, chegar nesse corpo, né, que é uma conexão. Então, quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente vai tendo a percepção desses corpos, né, desses corpos sutis, e aí vai se beneficiando ou não nessas informações, que é a intuição mais direta, que no caso do búdico, né? E aí tem o Atman. O Atman já é um corpo da vontade espiritual, é todo espiritual, é todo um núcleo do ser, né? Em algumas escolas, né, chama do eu sou. Assim como o próprio Yahshua falava, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Esse eu sou não era o Yahshua, e sim a energia crística, né? O búdico junto com o Atman, né? Então já era um ser de 13ª dimensão que já tinha a consciência do corpo Atman dele, né? Ele teve que evoluir, né? Mais de 1000 anos evoluindo para chegar no corpo físico, para depois de 33 anos ele poder voltar. Nos 30 anos ele teve essa conexão, né?
quando chegou aos 30, tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ele já estava acessando esse corpo, né? Tanto o búdico como o Atman, que eu e o pai somos um. Então essa é a consciência que esse mestre trouxe, assim como o mestre Buda e alguns outros mestres que tiveram nesse planeta, né? Então, isso que eu quis dizer. Então, esses 7, né, são essa informação que a gente está trazendo para você. Eu acho que foi um pouco rápido, mas eu posso fazer de novo e vamos ver se vai ficar bom. Mas, assim, a informação é bem interessante, né? Somos seres universais. Quando voltamos o coração ao Atman, ascendemos além da mente e na luz do Eu Sou. Então, nos libertamos de toda a roda samsara. Até aqui a marca aqui do crescer, né? É uma representação do samsara, né? Então, está bem fundamentada nisso. Quando eu começo a descobrir quem eu sou, eu vou atingindo o quê? Eu não fujo, eu vou para o centro da consciência. E no centro da consciência eu consigo entender quem eu sou, qual foi o desenrolar e como é que eu posso crescer dentro dessa consciência. Interessante, né? Foi bem intuitivo esse processo aqui de criar isso aqui. Até vou contar uma coisa bem rapidinha. Eu estou fazendo esses vídeos porque foi um pedido da espiritualidade, foi um pedido de seres, né? De seres desencarnados que chegaram para mim e falaram assim: ó, Dalmo, cara, você está tendo muitos blocos de conhecimento, gostaríamos muito que você anotasse todos esses insights, todos esses blocos de conhecimento, e aí transmitisse. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou transmitir todas essas informações, como é que eu vou trazer tudo isso para isso? Aí eu pensei, bom, vou começar a escrever isso, vou começar a trabalhar isso para trazer, acho que eu vou trazer no YouTube, que é uma coisa mais fácil de a gente conseguir trazer para mais pessoas, né? Então, por isso que eu comecei esse processo. O crescer não é só isso, o crescer também é uma fundação que eu quero criar, trazer ao mundo real, né? Que já é uma ideia, sei lá o que, da onde que veio, mas veio de vários lugares. E a ideia é essa, né? Quanto mais a gente tiver pessoas que acompanham o canal, a gente vai conseguir distribuir isso e transformar, né, essa ideia num processo real. Então, conto com vocês, agradeço muito a compreensão de vocês, estou aqui à disposição, deixe comentários para que a gente consiga entender cada vez mais todas as situações que acontecem comigo. Já tenho muitas coisas escritas, eu vou começar a passar aqui, meu roteirista vai me ajudar aqui a botar isso no papel, organizar as ideias, organizar todos os insights, e a gente vai começar a colocar aqui com mais frequência, né, para a gente poder novamente trazer, fazer o pedido que me foi feito, né, e aí vamos ver o que vai acontecer. Eu agradeço muito a participação de vocês, espero vê-los nos próximos, teremos aí insights talvez nessa próxima semana, que tem dois sistemas, dois insights que estão acontecendo ao mesmo tempo comigo. E aí eu vou vir falar sobre uma coisa que eu não falei aqui, que vai ser a parte dos, como é que se chama? Os chakras, né? Vou explicar o que é chakra, porque como é que esses corpos, como é que esses corpos sutis, eles se comunicam, né? Eu vou explicar aonde que existe essa comunicação, aonde que está esse conhecimento, como é que eu vou fazer para me conhecer, né? E aí trazer para vocês com muito mais, vamos dizer assim, como se fosse uma aula, né? Mas não é aula, é só uma transmissão de conhecimento. Gente, muito obrigado, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, por favor, dê um like para que o algoritmo ache que acha que isso aqui é bom e passe para as outras pessoas. Muito obrigado e fiquem com Deus e vamos conversando aí nos próximos capítulos. Muito obrigado.